nós compreendemos que Deus, Ele não é alguém estático que nós cultuamos, e às vezes eu fico com a sensação que nós cultuamos a Deus como se Deus fosse estático e estivesse parado no tempo, como se Ele não fosse novidade de vida para nós. E quando assim é, se nós fizermos uma reflexão, nós vamos perceber que a nossa tendência é estagnar nessa compreensão de que Deus é aquilo que nós conhecemos dele e ficamos por ali. Cantamos da mesma maneira, falamos com Deus da mesma maneira, oramos da mesma forma, repetimos as nossas orações quando não o devemos fazer. O Senhor Jesus diz-nos para nós não sermos repetitivos naquilo que nós oramos a Deus. E quando nós pensamos em intimidade com Deus, se nós formos dialogar com alguém que nos é íntimo, por exemplo, um casal que tem os seus diálogos, a repetição não vai funcionar. Não vai ser agradável estar sempre a repetir as mesmas coisas, sempre as mesmas palavras. E com Deus acontece isso connosco. Nós vamos falar com Deus e estamos sempre a falar as mesmas coisas. Ou seja, não há algo novo, não há uma compreensão que Deus quer um diálogo aberto e honesto comigo. E às vezes nós estamos bloqueados, estamos numa mecânica e que compreendemos que estamos estagnados nas nossas orações, no nosso estilo de vida, na nossa forma de adorar a Deus. E eu quero falar hoje convosco sobre o texto que o irmão Serafim já leu, que é Gálatas capítulo 4, e trazer aqui algumas ideias importantes sobre a formação de Deus no meio do seu povo. Quando nós pensamos em Deus estar a formar, nós precisamos de compreender que existem muitas coisas em jogo. Quando Jesus fala sobre o reino dos céus, Ele não está a falar só que Ele é rei. Ele está a falar que há um conjunto de coisas que operam para que esse reino seja uma realidade, seja exercido. Por exemplo, nós precisamos de compreender que o reino dos céus envolve, por exemplo, a igreja. O reino dos céus envolve, por exemplo, o exército dos céus, que está junto com o rei nos céus, os anjos. E entendemos também que os anjos têm diferentes hierarquias. Entendemos também que a igreja, dentro do funcionamento da igreja, Deus colocou diferentes hierarquias na igreja. Então a noção de reino, ela tem que ser mais profunda do que simplesmente dizermos que é um rei que está a governar um reino. Existem coisas que nós precisamos de compreender. E só abordando essas coisas, só nós falando desses detalhes, dessas coisas que vão nos dando uma compreensão maior sobre o reino, é que nós vamos poder ser formados. Porque quando Deus está a falar em formar a igreja, em formar o povo de Deus, Ele está a falar de muitas coisas que estão em jogo. E essas coisas envolvem, por exemplo, a minha vida pessoal e a sua. E a nossa vida pessoal tem diferentes coisas, diferentes situações que são precisas serem tratadas, por exemplo. Os relacionamentos entre família, pais, filhos, esposos, esposas, netos, sobrinhos, amigos próximos que a gente tem, vida financeira, vida espiritual. Ou seja, há muitas coisas que estão em jogo. E às vezes quando nós estamos a falar sobre o crescimento, estamos a pregar, a ensinar sobre alguma coisa, nós vamos abordar muitas vezes detalhes acerca de um todo. Então, por exemplo, se nós pensarmos na nossa mão, a mão tem 5 dedos. Mas ela é uma mão, mas também é 5 dedos. Se eu falar deste dedo aqui, você pode ter uma noção errada da mão completa.
Ou seja, nós todos vamos ter que exercitar a nossa compreensão das diferentes coisas. Hoje eu posso falar deste dedo, na próxima semana se calhar vamos falar deste. E você vai pensar assim, mas qual é que está certo? É este ou é este? Não, os dois estão a funcionar. Os 4, os 5 estão a funcionar ao mesmo tempo. Para que a mão funcione. Então nós precisamos ter uma ideia de arquitetura, de compreensão de que há vários detalhes que estão em jogo quando nós falamos sobre o reino dos céus, quando nós estamos a falar sobre Cristo ser formado na igreja. Então quando Jesus quer formar a sua igreja, ele vai ter que limar arestas, ele vai ter que mexer em diferentes áreas da nossa vida. Ele vai ter que confrontar com a verdade. Deus vai se manifestar onde há verdade, onde há simplicidade, onde há ordem nas coisas. Então, nós não podemos simplesmente fazer as coisas de uma forma qualquer. Nós devemos compreender como Deus pensa, aquilo que Deus quer fazer, o que é que Deus quer construir, qual a intenção de Deus, e é essa intenção que nós precisamos de compreender para podermos ser formados pelo nosso Rei. Então nós estamos a ganhar forma, e em Gálatas no capítulo 1 diz assim: digo pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Eu quero trazer aqui a ideia de crescimento e a ideia de uma criança e de um adulto, e que nós precisamos de transitar de um estágio para outro. Quando nós saímos de uma fase de criança, por exemplo, nós vamos nos deparar com situações diferentes daquilo que nós estamos acostumados. Então, vamos ter uma necessidade de compreender que há coisas novas que Deus vai querer formar em nós que nós ainda não conhecemos, porque ainda não passamos por esse estágio. Então nós não podemos olhar só para o que aconteceu para trás, só o que aconteceu lá atrás. Nós precisamos de olhar para aquilo que Deus está a trazer e a providenciar daqui para a frente, para que o crescimento possa continuar. Mas quando essa ideia de crescimento vem à nossa mente, nós começamos a pensar nos nossos sistemas, naquilo que nós estamos acostumados a fazer, na forma que nós oramos, na forma que nós cultuamos a Deus, e nós ficamos agarrados, presos a isso, com medo de partir para aquilo de novo que Deus quer fazer. Então nós corremos esse sério risco de ficar parados no tempo, porque nós próprios, por causa do medo, constrangimos o crescimento que Deus quer trazer à igreja, que quer trazer à minha vida pessoal, à sua, que quer trazer o crescimento à minha família, à sua família. E tudo isso por causa de medo do desconhecido. Nós dizemos que amamos a Deus, dizemos que adoramos a Deus, mas na realidade, quando Deus apresenta algo novo, a nossa mente, o nosso coração fica receoso e nós bloqueamos num estágio da nossa vida, com frustrações, com ideias erradas que nos foram passadas, e nós ficamos então presos ao passado. E nós recebemos uma herança. Nós percebemos aqui neste texto de Gálatas capítulo 4 que há uma herança para os filhos de Deus, mas que enquanto nós somos crianças, e enquanto nós passamos das trevas para a luz, nós, quando entramos na luz, quando nós nos submetemos a Jesus, ao Rei que vai governar a nossa vida, quando nós nos submetemos a Ele, nós precisamos de compreender que vamos entrar num estágio de criança. E precisamos de compreender que, a partir desse momento, há coisas que Deus vai querer formar em nós e nós precisamos de recebê-las. Precisamos de estar com o nosso coração aberto para receber essa instrução de Deus e também essa correção,
que a criança precisa de ser corrigida. A criança precisa de ser orientada por aqueles que estão acima. Se nós lermos Hebreus capítulo 12, nós vamos ver que há um caminho pelo qual nós precisamos de entrar, que é o caminho da correção. E nós só podemos ser corrigidos por Deus para que Cristo seja formado em nós. Nós vamos ter que ser confrontados com aquilo que está errado. Se nós formos reconstruir, restaurar uma casa, nós vamos ter que identificar aquilo que está mal na casa. Nós vamos ter que avaliar a casa e vamos ter que ver aquilo está errado. Então, aquele pilar precisa de ser reestruturado. Aquela janela precisa de ser refeita. Esta modificação precisa de ser corrigida aqui. Algo aqui precisa ser modificado. Então nós vamos identificar aquilo que está mal, nós vamos então criar o projeto para restaurar aquilo, para reconstruir. E assim também funciona na nossa vida espiritual. Quando Deus olha para o povo que está estagnado num lugar, que um povo que está com a mentalidade caduca, Deus, ao ver o seu povo ter novidade de vida, ter algo novo para o seu povo, Ele vai criar um projeto para esse povo, para uma congregação, por exemplo, para uma família, para começar a endireitar as veredas dessa família, dessa congregação. E esse trabalho quem o faz é o Senhor. E nós precisamos de ouvir aquilo que Deus vai ministrando à igreja, aquilo que Deus vai trazendo ao seu povo, para começarmos a endireitar os caminhos. Então há coisas que vão ser necessárias serem confrontadas connosco. Nós vamos precisar de ser confrontados. E nessa confrontação que nós vamos receber da parte de Deus, você vai reparar, se ler a palavra com atenção, você vai ver que Deus vai usar os seus profetas, os seus apóstolos, para confrontar o erro do povo. Para dizer, o erro está aqui. Vocês estão a errar nesta área. Há fornicação no vosso meio. Há dívidas. Há falta de sabedoria no uso dos dons. Há falta de crescimento no meio do povo de Deus. Então nós vamos ver a palavra de Deus a apontar o erro para que o povo seja corrigido e então Deus possa restaurar e a presença de Deus possa também ser restaurada e o povo possa usufruir também da presença de Deus. Então, só sendo confrontados com a verdade, só expondo aquilo que é a realidade, é que nós vamos conseguir ser corrigidos. E nós vamos precisar dessa confrontação e vamos precisar de ter uma atitude que é reconhecer que estamos naquele estado. E não endurecermos o nosso coração para Deus. Então aquilo que Deus espera de nós é que ao Ele tocar na ferida, ao Ele mexer no nosso coração, nós não endureçamos o nosso coração e façamos de conta que não é para nós. Deus apontar um erro financeiro na minha vida, por exemplo, a dizer que eu estou a gerir mal as minhas finanças. E eu não resistir a isso. Deus dizer, por exemplo, que eu estou a viver em adultério e eu não resistir à sabedoria de Deus e à voz de Deus e reconhecer. Eu compreender que dentro do meu coração há mágoa e não permitir que essa mágoa permaneça lá, mas confessar. Então, nós precisamos compreender uma coisa, para Cristo ser formado em nós, vai haver confrontação, igreja. E nós vamos precisar de assumir a nossa posição, vamos ter que nos posicionar e vamos ter que reconhecer os nossos erros. E eu tenho a certeza que, ao longo deste período que nós vamos vivendo aqui, que nós estamos a trabalhar neste tema, que nós vamos ser confrontados com os nossos pecados, com as nossas velhas práticas. De estarmos estagnados em estágios que já não era para a gente estar, mas por causa da nossa decisão nós permanecemos lá. Então nós vamos precisar de reconhecer os nossos erros, vamos precisar de os reconhecer e reconhecer também que construímos errado. Tem atitudes, decisões que nós tomamos que levam a uma construção errada da casa. E só é possível restaurar a casa compreendendo que eu preciso de reconhecer que eu errei na construção e preciso da intervenção de Deus.
E então, quando eu assumo isso, eu estou-lhe a dar o passo a passo. Nós vamos ter que ouvir o que Deus vai dar, a instrução que nos vai dar, e vamos ter que começar a fazer, a executar aquilo que Ele está a mandar. Não é só ouvir. A Bíblia, quando fala de obediência, que nós devemos ser obedientes a Deus, nós precisamos de compreender uma coisa: obediência é ouvir e fazer. Não é só a parte de ouvir o som. É ouvir, meditar e executar. Isso é que se chama obediência na palavra de Deus. É ouvir e fazer. E muitas das vezes não vamos compreender, porque Deus vai exigir da nossa parte fé, de crer que Ele está a falar e que, apesar de eu não compreender, a minha fé tem que ser colocada em prática e que a minha fé vai ser testada pelo meu mestre e que Deus vai pôr à prova a minha fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então nós precisamos de ouvir abrir os ouvidos do nosso coração, da nossa alma, e compreender que Deus quer fazer uma obra na minha vida, na sua vida. E Deus quer fazer uma obra nesta congregação e que Cristo quer ser formado em todos. Em nós, individualmente, mas no nós também coletivo, nas nossas famílias. Nós precisamos de compreender que Deus é um Deus de princípios e Deus vai nos apontar também para dentro do nosso lar. Aquela discussão com a esposa, aquela rixa que você tem com o seu esposo, aquilo que você tem contra o seu pai, aquilo que você tem contra a sua mãe, a forma como você trata o seu filho ou a sua filha. Ou você acha que Deus vai ser hipócrita como nós, vai fazer de conta que está tudo bem, e nós vimos aqui à igreja, achamos nós, vamos levantar as nossas mãos e que Deus não vai olhar para nós e vai dizer: tu estás neste estado. Afinal, nós vimos aqui para cultuar a Deus. Então, uma coisa que vai agradar a Deus é nós permitirmos que a nossa hipocrisia, a nossa máscara, caia dentro do Senhor. Caia dentro do nosso lar, no lugar onde nós trabalhamos, onde nós estamos. Não é coincidência. Deus sabe onde a gente está. Deus sabe as palavras que estão a ser faladas através da nossa boca. Então não adianta fugir, assim como Jonas tentou fugir à voz de Deus e tentou fugir para um outro lugar e só trouxe prejuízo e quase levou à morte. Porque ele ouviu a voz de Deus, compreendeu, mas decidiu no coração dele simplesmente fugir para um outro lado, totalmente diferente. E às vezes nós estamos assim. Vamos para um lugar, vamos para outro, relacionamos com uma pessoa, relacionamos com outra, fazemos isto, fazemos aquilo, tudo para fugir à confrontação de Deus, que vai mexer com a nossa alma, coisas que a gente não quer mexer, mas Deus está a dizer: é isso que eu quero mexer, é isso que eu quero tratar. E quando a gente tratar isso, quando nós assumirmos que nós estamos naquele estado e que precisamos da ação do Espírito Santo dentro do nosso coração para sermos transformados, então aí vai começar a gerar-se verdadeiro crescimento. Porque Deus está a confrontar com uma situação, eu estou a aceitar, estou a obedecer, então Deus está a permitir o fluxo de crescimento. Mas o nosso crescimento pode ser barrado pelo nosso orgulho, pela nossa decisão. Um prédio alto, um arranha-céus, é muito grande, mas nos primeiros metros de construção, se nós, num dos lados, deixarmos uma diferença, num dos lados, sei lá, 10 centímetros, inicialmente não se vê a diferença. Mas quando o prédio chegar lá acima, se nós olharmos ao longe, nós vamos ver que o prédio vai ter uma inclinação, porque no início parece que está tudo bem, mas há algo que precisa de ser reparado. Então nós às vezes permitimos que o prédio continue a ser construído porque não estamos a ouvir o que Deus já disse que é para reparar. Então nós vamos construir o prédio e o prédio vai aparecer torto. Então quanto mais nós prolongamos
o endireitar de Deus, quanto mais nós prolongarmos a fazer de conta que Deus não está a falar para mim, quanto mais nós prolongarmos a nossa murmuração, aquilo que sai da nossa boca, que nós não queremos mudar, que nós persistimos naquele erro, pior vai ser. Mais se vai evidenciar que está torto. E nós precisamos de permitir que o Espírito Santo venha restaurar as nossas vidas. Mas só expondo a verdade, só conhecendo a verdade, seremos libertos. Só com o conhecimento da verdade é que nós vamos ser libertos. Amém? Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós precisamos de ir para Cristo. Nós precisamos de olhar para o Rei que tem a verdade. Não aquilo que eu compreendo, mas aquilo que Deus quer fazer. Aquilo que Deus quer dar a compreender. As coisas novas que Deus quer fazer. Mas para haver o novo tem que haver uma mudança de mentalidade para receber o novo. Então, a ideia da criança que precisa de crescer, eu quero que a gente pense nisso. A ideia da criança que precisa de crescer, que precisa de se tornar adulto, as fases diferentes que passa, os alimentos, as experiências que vai tendo, o paladar que vai ganhando. Quando reconhecemos no coração que Jesus é o meu Salvador, o meu Redentor, e submetemos a Ele, eu quero salientar isto, submetemos-nos a Ele, submissão ao Rei. Passamos a ser filhos e herdeiros da promessa. Há uma promessa que é dada a filhos maduros, ou uma igreja que vai ser amadurecida. Há promessas de Deus que nós ainda não recebemos porque nós estamos numa fase de criança ainda. Porque não temos estrutura, não temos experiências com o Pai, não temos intimidade suficiente com o Pai, não somos experimentados na nossa fé o suficiente para recebermos essas grandezas, essas heranças. E as heranças, irmãos, não estão no campo físico, não tem a ver com coisas físicas. Tem a ver com o reino dos céus, com a glória do reino dos céus, tem a ver com aquilo que Cristo quer fazer na sua igreja e as heranças que Ele quer dar ao seu povo. Versículo 2 ao 5 diz assim: mas, está a falar da criança, está sobre tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Nós vamos precisar de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai, para podermos entrar no tempo da herança. Nós vamos precisar de ser corrigidos, vamos precisar de pessoas que estão sobre nós, vamos precisar de pessoas que nos vão dar orientação, que nos vão corrigir, para que a gente possa receber a herança. Então nós vamos precisar de compreender que, enquanto somos imaturos, precisamos de tutores para cuidar de nós e nos ajudar a sair dos rudimentos do mundo. Quando nós passamos da fase das trevas para a luz, nós passamos a ser crianças. E quando nós somos crianças, nós vamos precisar de ser libertos dos rudimentos do mundo, que é a mentalidade com que nós vivemos. Por isso, vamos precisar de tutores, vamos precisar de pastores, vamos precisar de liderança, vamos precisar de pessoas que nos vão estar a instruir, vamos precisar de ouvir o Evangelho, vamos precisar de usufruir dos dons que a igreja tem através dos membros para sermos edificados, para sermos corrigidos por Deus. Então nós precisamos de compreender isto como crianças
espirituais. Para sermos maduros, nós vamos precisar de compreender que há coisas novas que nós ainda não conhecemos. Amém? Coisas novas que ainda não conhecemos. Se nós tivermos uma refeição, uma coisa nova, uma comida de um outro país, por exemplo, que nós nunca provamos, aquela comida é nova, mas nós estamos tão habituados às comidas que nós comemos diariamente, que nós estamos confortáveis com aquilo, que quando nos é apresentada a comida nova, nós vamos ter relutância em relação a isso. Há países, por exemplo, que comem insetos. Ou seja, há coisas novas que nós não conhecemos, porque nós ainda não provamos aquilo. E Deus, com o seu povo, muitas vezes quer fazer isso. Ele quer dar coisas novas, mas o povo diz, não, esta refeição é o que eu gosto, é isto que eu gosto. E a tendência então é, mecanicamente, nós permanecermos naquilo. Nós permanecemos naquelas obras, nós permanecermos naquela mentalidade. Então, irmãos, há aqui também uma comparação que eu quero trazer, que é a nossa idade natural, ela não volta para trás, apesar de que muita gente gostaria que isso acontecesse, mas a idade natural, ela não volta para trás. E Deus usa muitas vezes as coisas naturais para nos explicar as espirituais. A questão das coisas espirituais é que elas exigem da nossa parte uma decisão. E às vezes esse crescimento é-nos proposto, mas nós decidimos não crescer, não ter experiências. A criança, para se adaptar à realidade, precisa de ter experiências, precisa de provar coisas diferentes, precisa de compreender que, aliás, precisa de obedecer e acreditar nos pais, nos tutores, naqueles que estão a corrigir, a dizer, não faças desta forma, faz assim. E a criança vai tendo experiências, vai ganhando compreensão do mundo. Mas nós, espiritualmente, quando entramos no reino dos céus, a nossa tendência é ficarmos estagnados. Ficarmos presos às velhas coisas, à velha forma de fazer, à velha forma, velho. E Deus tem novidade de vida para o seu povo. Amém? Novidade de vida. Pela vossa cara não. Pela vossa cara não tem. Ó, alguém ali que teve uma experiência. Então, termos essa consciência dessa realidade, de que nós, espiritualmente, precisamos de lutar contra a estagnação, lutar contra o ficarmos parados no mesmo sítio. Irmãos, e não nos vamos confundir, nós já podemos estar há muitos anos na igreja. Nós já podemos estar há muitos anos na igreja, no ambiente da família de Deus, e ainda assim estarmos na infância, estarmos com a mentalidade escrava. E isso acontece porque nós endurecemos o nosso coração para não ouvirmos os tutores, para não ouvirmos aquelas pessoas que nos estão a promover o crescimento. Então, estar aqui há muito tempo, estar a conhecer versículos bíblicos, conhecer o pastor, conhecer os irmãos. Você está aqui há anos, conhece as músicas que nós cantamos. Você pode ser uma criança espiritual, não se engane. Porque você está parada no tempo. Você resiste àquilo que é a orientação de Deus. Você resiste à instrução que você recebe. Você resiste à palavra de Deus, que diz para a gente não fazer determinadas coisas e nós persistimos em fazer aquilo. Nós não damos um passo de fé, não temos ousadia para passar além daquilo e passarmos por cima dessas situações, crendo que Deus está a fazer isso em nós, crendo que o Espírito Santo está a promover isso em nós. Vamos ler Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, o versículo
11 ao 14. Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Prática é a experiência que vai gerar discernimento. Então esta carta é escrita para um povo que supostamente estava há muito tempo na igreja. Supostamente já deviam ser mestres, já deviam ensinar, talvez, os ímpios. Mas o que é que eles estavam a precisar? De leite. Ou seja, por muitos anos que eles estivessem juntos, por muitos anos que eles fossem uma igreja, eles estavam a precisar de leite. Nós, talvez, estejamos a precisar de leite, porque somos inexperientes, somos tardios em ouvir, não ouvimos as correções de Deus, não estamos dispostos a ser transformados por Deus, porque paramos espiritualmente, estagnamos. Então é possível nós estarmos há muitos anos aqui, mas eu quero ser bem claro com a igreja: não se engane, estar aqui há muito tempo, você fazer parte de uma igreja, não significa que você é adulto espiritual. Pelo contrário, nós podemos ser pessoas que estão estagnadas, e é aí que Deus quer confrontar os corações endurecidos, é aí que Deus quer trazer a verdade, é aí que Deus quer expor a verdade, e que o povo reconheça que precisa de mudar mentalidade, precisa de se arrepender. Arrependimento é isso, é nós sermos confrontados com a realidade, é nos apresentada uma verdade, nós compreendemos que nós estamos naquela situação e precisamos de mudar a nossa mentalidade para aceitar as coisas novas e não ficarmos parados, quase que inutilizados, parados no tempo. Devíamos ter idade adulta, mas estamos a precisar das coisas básicas ainda. Quando Moisés levou o povo para a terra prometida, o povo foi para o deserto. E lá no deserto nós vemos uma coisa muito séria que aconteceu com o povo, que eles murmuravam acerca daquilo que eles estavam a receber. E essa murmuração acontecia porque eles estavam a olhar para trás. Eles estavam a olhar para quê? Para o que eles comiam no Egito. Deus tirou-os da zona de conforto, de comodidade deles, apesar de estarem submissos a um povo estrangeiro, apesar de serem escravos, eles saíram daquele ambiente, foram confrontados com alguma coisa nova, e então a primeira coisa que eles fizeram foi reclamar daquilo que eles tinham lá no Egito. E porquê é que era um povo duro? Porquê é que era um povo obstinado de coração, que não ouvia a voz de Deus? Porque eles não estavam a aceitar o novo. Eles não estavam a aceitar que aquilo de novo que estavam a receber, o maná, que era uma coisa totalmente diferente daquilo que eles estavam habituados, os sinais que estavam à volta deles. Haviam sinais poderosos que Deus estava a fazer com o povo, mas ainda assim, a mentalidade do povo era olhar para trás, para a escravidão, e não usufruir do novo que Deus estava a trazer. Então, o arrependimento é o quê?
é quando nós estamos numa nova situação, quando alguma coisa nova acontece, promovida por Deus, nós aceitarmos isso e recebermos. E não endurecermos o nosso coração para não sermos reprovados por Deus. Para Cristo ser formado em nós, precisa haver noção de crescimento. E o crescimento obrigatoriamente exige arrependimento, que é mudança de mentalidade, ver as coisas de uma outra forma, aceitar aquilo que está a ser dado, aceitar o crescimento que é Deus que está a querer promover no meio do seu povo. Sem essa aceitação não vai haver crescimento. Sem esse reconhecimento não vamos crescer. Esse crescimento então vai exigir alimento novo. A mesma palavra que nós lemos em estágios diferentes da nossa vida, para uns vai ser leite, para outros vai ser carne. Dependendo do estágio em que você está, para si pode ser leite, para o irmão que está ao seu lado pode ser carne. Então a mesma coisa, só que estamos em estágios diferentes, estamos a comer, a sugar coisas diferentes. Porquê? Experiências diferentes, testes de fé que vamos passando na jornada. Então tudo isso vai promovendo o crescimento do povo de Deus. E Cristo libertou-nos para a liberdade do jugo da escravidão. Deus já nos tirou do jugo da escravidão. Amém? Amém. Eu estou quase a adormecer porque vocês estão a adormecer. Vou fazer um bocadinho de silêncio para ver se vocês percebem que eu estou aqui. Então, irmãos, alguns conselhos para finalizar. Compreender o quê? Que para Cristo ser formado em nós vamos precisar de aceitar o novo. Vamos precisar de aceitar a correção e a confrontação com a verdade. Nós vemos no meio do povo de Deus que há uma tendência, muitas vezes, para o povo voltar às velhas práticas. Nós vemos aqui neste texto que o povo decide voltar para trás. O povo estava a pensar em voltar para trás. Vamos ver aqui Gálatas 4 novamente, a partir do 8. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Ele, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardais dias e meses, e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Então, estas pessoas, estes irmãos, estavam a precisar de ser corrigidos porque eles estavam a querer voltar aos deuses do antigo. Voltar atrás, voltar à idolatria, voltar às feitiçarias, voltar a ouvir os videntes, buscar conselho com ímpios, buscar conselho na sabedoria que não é de Deus. Então, como vai haver crescimento se nós não somos confrontados com a palavra? Como vai haver crescimento e mudança se nós não somos denunciados dos nossos pecados? De que nós procuramos as coisas erradas, procuramos conselho com as pessoas erradas, tomamos decisões erradas porque ouvimos que fulano falou e não estamos a ouvir o que Deus está a falar, não estamos a ouvir os tutores, não estamos a ouvir aqueles que estão a trazer instrução para a nossa vida. E então começamos a construir prédios com defeitos que nós não estamos a ver ainda agora. Mas quando o tempo passar, o prédio vai crescer e o prédio vai ser notado que está torto. Porque passou o tempo e eu achei que construí direito. Então hoje é um dia de reconciliarmos com Deus também. Compreendermos que às vezes nós prescindimos da voz de Deus, prescindimos da disciplina de Deus,
para ir buscar conselhos em fontes erradas. E a nossa cultura aqui em Portugal, ela é muito forte na questão da religiosidade, por exemplo, na questão da idolatria, na questão das feitiçarias. As pessoas preferem muitas vezes, em vez de ler a palavra e ouvir o que Deus está a falar, ouvir pessoas que estão a ser bocas de demónios para trazer orientação. Em vez de estarmos a ouvir aquilo que Deus quer promover no meio do seu povo. E depois vimos à igreja e achamos que está tudo bem. E achamos que Deus não vai confrontar com essas coisas. Achamos que Deus não vai trazer à luz os nossos pecados. Desengane-se, Deus vai trazer. Deus vai confrontar com os pecados do seu povo. E nós vamos precisar de ser corrigidos. E para Cristo ser formado, a verdade vai ter que ser exposta. Nós vamos ter que ser prensados por Deus para que a verdade possa emergir e o povo se arrependa. E aí, nesse estado, nesse reconhecimento, nós vamos ver o mover de Deus. Nós vamos ver a presença de Deus. Nós vamos ver pessoas a ser libertas. Vamos ver pessoas a ser curadas. Mas é necessário o povo reconhecer. E é na unidade, no meio do povo de Deus, que Deus declara a bênção. No meio de um povo que está junto. É aí que Deus se manifesta. É aí que a glória de Deus acontece. Quando há correção, quando há reconhecimento das iniquidades, da forma de pensar. Amém, irmãos?